Lucas sempre fora um rapaz cético, mas a mudança para uma antiga casa no interior trouxe algo inesperado. Ele e seus pais se mudaram em busca de tranquilidade após anos vivendo na cidade grande. A casa era velha, mas cheia de histórias, algo que despertava a curiosidade de Lucas. Logo ao chegar, ele se encantou por um espelho antigo no sótão, que parecia ter sido abandonado pelo último morador. Era imponente, com uma moldura intricada de madeira escura e dourada, e um brilho que parecia ter sobrevivido ao tempo. Ao ver o espelho, Lucas teve uma sensação de nostalgia inexplicável. Ele decidiu restaurá-lo, limpando cuidadosamente as manchas de poeira e sujeira acumuladas. Quando terminou, a superfície reluzia como um lago profundo e sombrio. Ele não sabia por quê, mas se sentia hipnotizado pelo espelho e, ao invés de deixá-lo no sótão, o trouxe para seu quarto. Na primeira noite após colocar o espelho em seu quarto, Lucas foi dormir exausto. No entanto, pouco depois de adormecer, sentiu algo estranho, como se estivesse sendo observado. Ao abrir os olhos, percebeu que o quarto estava escuro, exceto por um brilho pálido que emanava do espelho. Ele ficou curioso e se aproximou. Para sua surpresa, o espelho não refletia seu quarto da maneira usual. Em vez disso, mostrava uma sala estranha, decorada com móveis de uma época antiga. Havia cadeiras de madeira pesada, um lustre enferrujado e cortinas escuras. Lucas sentiu um calafrio ao perceber que era como se o espelho estivesse mostrando uma visão de outro tempo. Nos dias que se seguiram, as visões continuaram. Sempre à noite, cenas de outra época apareciam. Pessoas que ele nunca vira passavam pela sala, algumas rindo, outras parecendo tristes e algumas discutindo intensamente. Ele se sentia como um espião involuntário, observando vidas que não eram suas, mas que de alguma forma pareciam conectadas a ele. Foi em uma noite de tempestade que Lucas viu algo que o chocou profundamente. No reflexo, uma jovem estava parada ao lado da janela da sala antiga. Ela tinha longos cabelos escuros e olhos que pareciam tristes e assombrados. Lucas congelou ao perceber que conhecia aquele rosto. Era a sua irmã, Marina, que havia falecido anos antes em um acidente misterioso. Lucas ficou sem reação, sua mente tentando processar o que via. Ele sabia que era impossível, mas o reflexo era inconfundível. Marina olhou diretamente para ele, como se pudesse vê-lo através do espelho. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Desesperado, Lucas gritou: "Marina, é você?" A imagem dela desapareceu, deixando apenas a escuridão refletida no espelho. Ele se jogou na cama, o coração disparado e uma confusão de sentimentos. Estaria ele sonhando? Ou o espelho era algum tipo de portal para o passado? Na manhã seguinte, Lucas decidiu que precisava entender o que estava acontecendo. Ele começou a investigar a história da casa, tentando encontrar alguma ligação com o espelho e as visões. Descobriu que a casa tinha pertencido a uma família antiga, os Almeida, que viveram ali por gerações. Segundo rumores, membros da família haviam falecido em circunstâncias estranhas. Uma das últimas moradoras, Amélia Almeida, havia se isolado na casa, cercada de segredos, até desaparecer misteriosamente. Lucas também investigou o espelho. Ele encontrou um antigo artigo de jornal que mencionava um objeto amaldiçoado, um espelho que supostamente guardava as almas daqueles que haviam morrido na casa. Segundo a lenda, o espelho era um canal para as memórias dos falecidos, mas também um meio pelo qual suas almas tentavam retornar ao mundo dos vivos. A reunião com Marina. Naquela noite, Lucas sentou-se em frente ao espelho e aguardou. As horas se arrastaram até que, de repente, o brilho pálido começou a emanar novamente. Desta vez, a sala antiga apareceu com maior nitidez, e lá estava Marina, parada no mesmo lugar. Mas desta vez, algo era diferente. Havia um pavor nos olhos dela. "Marina, me escuta!" Lucas falou com a voz embargada. "O que aconteceu com você?
Como você está aqui? Marina fez um gesto sutil, como se o estivesse avisando de algo. Seus lábios se moveram novamente, e desta vez Lucas conseguiu ouvir um sussurro fraco. Lucas, não confie. Antes que ela pudesse terminar, um vulto escuro surgiu ao lado dela. Era uma figura alta e indistinta, com olhos sombrios e um semblante ameaçador. A figura estendeu a mão em direção a Marina, que recuou assustada, seu olhar implorando por ajuda. O coração de Lucas batia forte, mas ele estava impotente. "Marina!" gritou ele, mas a imagem desapareceu, deixando apenas o próprio reflexo no espelho. Revelações sombras. Após a noite aterrorizante, Lucas decidiu que precisava buscar ajuda. Ele visitou uma senhora conhecida na cidade, Dona Célia, que era famosa por entender assuntos sobrenaturais. Ao ouvir sobre o espelho, ela pareceu alarmada e contou que objetos como aquele eram extremamente perigosos. Dona Célia explicou que o espelho provavelmente guardava memórias de todos os que morreram tragicamente na casa e que os espíritos aprisionados podiam tentar escapar, mas não eram todos confiáveis. Alguns querem ajuda, mas outros só querem tomar um novo corpo para voltar à vida, Lucas. Eles sabem que você é vulnerável, alertou ela. Ainda assim, Lucas estava decidido a libertar sua irmã. Ele voltou para casa e, naquela noite, confrontou o espelho uma última vez, determinado a descobrir como libertar Marina. O silêncio após o caos. Lucas ficou em choque, encarando os pedaços de vidro espalhados pelo chão. A sala antiga, Marina e o vulto haviam desaparecido, restando apenas seu próprio reflexo fragmentado nos cacos. Ele caiu de joelhos, exausto e tomado por uma sensação de vazio. Nos dias que se seguiram, ele sentiu a presença de Marina mais leve, como se ela finalmente tivesse encontrado paz. Embora o espelho tivesse sido destruído, Lucas sabia que a experiência o marcaria para sempre. Ele nunca descobriu exatamente o que havia acontecido com sua irmã, mas tinha a certeza de que, de algum modo, ao quebrar o espelho, a libertara de uma prisão sombria. Epílogo. Lucas deixou o espelho no passado, mas vez ou outra, ao olhar para um reflexo, achava ver a imagem de Marina, com um leve sorriso. Talvez fosse apenas imaginação, ou talvez ela ainda estivesse ao seu lado, mas agora em paz. Crie um vídeo de no máximo 10 minutos.